Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal que tem a intenção de fazer com que você se interesse, se empenhe, enfim, mate as suas curiosidades acerca do estudo do inglês. E hoje, em nossa aula, nós preparamos um tema que eu acredito ser um tema muito importante para o seu aprendizado e para o seu desenvolvimento na língua inglesa. Na verdade, uma questão que sempre aparece quando nós estudamos inglês é como formar frases. Porque formar frases é algo que vai para além de meramente você conhecer o vocabulário, né? É lógico que o vocabulário é importante, que essas coisas todas são fundamentais. Contudo, para você poder utilizar o vocabulário corretamente, é preciso que você saiba, com alguma propriedade, com alguma competência, organizar as palavras, organizar o vocabulário em uma frase. Portanto, a intenção da aula de hoje é ajudá-lo, é ajudá-la nesse processo de formação de frases em um dado muito particular, que seria como perguntar, tá bem? Então vamos à nossa primeira observação sobre como perguntar. Vejam lá, ó, há uma surpresa. Não basta colocar o ponto de interrogação no final. Às vezes nós achamos que é como em português, né, que as coisas acontecem como em português, em que eu coloco um ponto de interrogação no final e está resolvido o problema, mas não. Usamos um verbo auxiliar, a saber, do e does para o presente, did para o passado e assim por diante. Então, voltando aqui, né, vejam lá, nós, falantes de português, falantes das línguas latinas, neolatinas, português, francês, o italiano, o espanhol, enfim, as línguas latinas de um modo geral, nós atribuímos uma musicalidade na língua, né, uma musicalidade no idioma, e ao falar o idioma, transformamos uma frase que originariamente seria uma afirmação para uma interrogação. Então você diz assim, o tempo está bom hoje. E aí imediatamente você pode mudar o registro dizendo, o tempo está bom hoje? Em inglês não funciona exatamente dessa forma. Claro que nós temos também a musicalidade do idioma, contudo, gramaticalmente, é preciso às vezes fazer uma inversão na ordem do verbo, como nós vamos lembrar daqui a pouquinho, e ou colocar uma outra palavra denominada verbo auxiliar, que implicaria, digamos assim, na formação da pergunta. Então, quando nós estudamos inglês, nós descobrimos que uma frase mais elementar do tipo you have a car se transforma numa pergunta colocando o do na frente, se eu estiver falando no presente, né? Aí passa a ser do you have a car? Então vejam que é uma alteração um pouquinho mais delicada do que simplesmente nós colocarmos um ponto de interrogação no final. Não é assim que funciona na língua inglesa. Então a primeira coisa que eu queria lembrar a todos, aí você pode dizer, puxa teacher, mas isso eu já sei, eu já estudei e tal, mas vamos organizar? A ideia dessa aula é justamente colocar passo a passo o processo de formação de uma frase no que se refere à pergunta. Nós vamos focar hoje somente na questão, somente na forma da questão, na forma que nós utilizaríamos para construir uma pergunta, tá bem? Então essa é a primeira dica. Vamos lá, a segunda dica que eu separei para vocês. Acompanhe aqui comigo em nosso slide. Vejam, ó. Mas e se a pergunta começar com uma preposição, aquelas palavrinhas do tipo em, com, né? Sabe? Para, palavras que na língua portuguesa não há problema nenhum em você dizer no início da pergunta, no início da frase, por uma questão estilística, eu diria, nem tanto gramatical, mas mais estilística, a preposição, ela vai para o final, ela vai justamente para o final da frase. E aqui em nosso slide nós temos um exemplo. Who do you live with? Com quem você mora, nós falamos em português. A tradução que eu estou sugerindo ali no slide é uma tradução literal, né, palavra por palavra, justamente para mostrar para você esse movimento. Vejam, olha lá. Quem você mora com. A preposição, sublinhada inclusive no final da frase, ela vai para o final da pergunta, para o final da sentença. Isso acontece com perguntas. Então,
voltando aqui para mim, né, vamos novamente focar na seguinte ideia. Quando eu fizer uma pergunta e essa pergunta começar com uma preposição, essa preposição é colocada no final. Apenas dar uma ideia para vocês. Você pergunta assim, para que isso serve? Para quê? Aí eu pergunto em inglês, what is it for? O para eu coloco no final, né? Para onde você vai? Where do you go to? O to, que é o para no sentido de destino, também vai no final da pergunta. Então essa é uma característica com a qual nós temos que nos acostumar, porque ela faz muita diferença na hora de você se comunicar e especialmente na hora de você escrever um texto e até mesmo, por que não dizer, para não estranhar tanto quando você estiver lendo o texto. Então esse é um aspecto muito importante, é um aspecto fundamental. Dada esta segunda dica, vamos para a nossa terceira sugestão. Acompanhem lá, vejam, ó. Há outras formas, há outras formas de fazer pergunta que não utilizando um verbo auxiliar no início ou para o aspecto de colocar a preposição no final? Sim, há outras formas. Não esqueça que o verbo to be, por exemplo, né, e os verbos modais, e aí eu listei todos os verbos modais, ó, can, could, should, must, ought to, que é a mesma coisa que should, né? Might, may, will e would. Eles fazem as vezes do verbo auxiliar. Esses verbos modais, na realidade, funcionam como auxiliares, e o verbo to be, ele é auxiliar de si mesmo, né? Então, o que isso significa? Significa que ele faz a inversão em relação ao sujeito na hora de nós produzirmos a pergunta. Então, novamente aqui comigo, né? Vejam, vocês têm, na hora de formar uma frase, na hora de construir uma pergunta, é preciso que você atente para esse fato. Se a sua pergunta envolver um verbo modal e ou o verbo to be, nós não vamos utilizar os verbos auxiliares. Eles dispensam os verbos auxiliares. Na realidade, eles são os verbos auxiliares, por assim dizer. Tá ok? Bem, seguindo, né, voltando ao nosso slide, vejam lá. Uma pergunta também que acontece, que ocorre sempre quando nós estamos nos primeiros passos do estudo do inglês. O verbo auxiliar vem sempre no começo? Não necessariamente. Ele vem antes do sujeito da frase. E se a pergunta incluir uma question word, essa question word, ela vem primeiro. Então o verbo auxiliar, ele não é necessariamente a primeira palavra da pergunta. Às vezes ele é, mas não é necessariamente assim que acontece. Por quê? Porque se a pergunta incluir uma question word, e aí vamos permanecer no slide porque tem aqui, ó, uma explicação que se faz necessária. O que é uma question word, né? Ó, elas equivalem aos pronomes interrogativos em português, né? Quem, quando, onde, como. E como que eu as identifico na língua inglesa? São aquelas palavras que começam por WH, citadas algumas aí em nosso slide, né? Mas você conhece certamente diversas, e ou palavras começadas por how, ou simplesmente how, ou seus compostos, né? How old, how many, how much, how far, todas as outras demais que começam por how. Então, voltando aqui para nós, né? Nós já decidimos, né, já vimos que o verbo auxiliar, ele vai começar a pergunta, sim, vai ser a primeira palavra da frase na pergunta, mas se houver uma question word, elas antecederão o verbo auxiliar e ou o verbo to be, se for o caso de uma pergunta formada com to be ou modal. Também, esse dado é um dado importante para você organizar as suas perguntas, organizar as suas questões de maneira correta. Tá bem? Então, para a nossa aula de hoje, era isso que eu tinha separado para vocês. E vejam aqui nos nossos slides, ó, see you later, isto é, vejo você mais tarde, né? E nesses tempos que nós estamos vivendo de reclusão, né, ficar em casa, remember, stay home, keep calm and study English. See you. Bye bye.